turma, professor Gustavo Lima, trazendo as simulações de eletromagnetismo para complemento do conteúdo de indutores. Vamos para uma nova aba, digitar PET colorado, aguardar a busca. No primeiro resultado, clicamos, aguardamos carregar. Em simulações aqui em cima, acompanha comigo, ó, física, acompanha a bolinha do mouse. Vamos desmarcar física e marcar eletricidade, ímãs e circuitos. Faremos duas simulações. A primeira, a lei de Faraday, está aqui, ó. Clicamos aqui no meio aqui para dar o play. Aguardamos. Então, o circuito possui uma lâmpada, uma bobina com 1, 2, 3, 4 espiras, 4 voltas. Podemos incluir aqui embaixo o voltímetro e as linhas de campo, para aumentar aqui o efeito visual. E podemos ter duas bobinas, uma com 2 e uma com 4. Então, veremos esses dois efeitos. Então, o ímã é o mesmo. Então, ao passar por uma bobina com poucas espiras, ele vai dar um brilho menor. Observem aqui na lâmpada a distância que o brilho se afasta da lâmpada. Então, ele vem mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse. Então, vejam de novo, ó, não é um brilho que chega muito longe. Por quê? Porque poucas espiras induz menos tensão. Na bobina com 4, vejam que a distância da luz alcança um espaço maior da lâmpada para o máximo que ela se afasta. Então, a tensão induzida numa bobina com mais espiras é maior. Então, vai produzir uma tensão maior, um brilho maior na lâmpada. Então, é isso que essa simulação permite a gente acompanhar. Vamos voltar aqui e voltar mais uma vez. Vejam que o nosso filtro aqui apresenta como critério esse protocolo, esse HTML. Vamos desmarcar isso aqui e esse HTML ver se surge. Pronto, ó, surgiram outras simulações. Essas simulações aqui não são diretas como as anteriores, vão pedir a instalação de um complemento aqui de um software. Vamos ver aqui o gerador. Então, será necessário esse complemento aqui. Vamos clicar no primeiro e aguardar. Então, é um pouquinho mais lento do que as outras simulações. Depois de aberto, será apresentado uma janela extra. A gente não vai mexer diretamente na janela atual. É uma janela nova que vai surgir. Já vou antecipando. Também é relativo a indutores e eletromagnetismo, só que agora com, se eu não me engano, 4 ou 5 possibilidades. É o gerador, o eletroímã, o transformador e mais um ou dois que eu não estou me recordando agora. O gerador, já comentei, pronto. Então, de 4 a 5 simulações que a gente vai poder visualizar com essa nova janela. Então, está sendo produzido aqui, está sendo carregado, vamos aguardar para que a gente consiga complementar o assunto de eletromagnetismo e indutores visto em sala. Então, aqui tem um painel com vários controles, aí cabe a cada um explorar da melhor maneira. Vamos aqui do início, ele está marcando aqui ímã em barra, então algo que a gente não consegue visualizar são as linhas de campo. Como é que a gente consegue visualizar aqui no software? Pelas agulhas aqui ao redor do ímã. Então, a agulha acompanha a linha de campo. Então, vejam que o ímã, ao se aproximar da bússola, vai alterar a posição da agulha da bússola e ao redor do ímã temos várias agulhas menores indicando a existência desse campo magnético. Então, ímã tem a ver com campo magnético. Então, a agulha ali, ó, acompanha
a movimentação do ímã em barra. Podemos mexer em intensidade, inverter polaridade, então isso aqui eu não vou explorar, fica a critério de vocês. No próximo, solenoide, então já tem a ver com o assunto, novamente, de indutores, duas espiras. Eu tenho um efeito de uma certa distância aqui dos raios da luz. Eu posso mexer na área, se eu diminuo a área, tem um efeito. Então, a princípio, pelo menos aqui não vi muita diferença na diminuição. Será que aumentando a área teremos uma área maior? Não, inicialmente o raio é pequenininho, mas depois ele se expande bem muito. Então, não vou tecer comentários a respeito, mas vamos aumentar aqui o máximo, que é 3, ó. Então, com 3, assim, agora sim, mais fácil de visualizar. Com mais espiras, o aumento da produção de luz, diminuindo aqui mais uma vez. A princípio não vejo muita alteração, mas tudo bem, vamos seguir. A ideia é que vocês conheçam o simulador. Vamos ver o próximo aqui, que é o eletroímã. O ímã é permanente, diferente do ímã permanente, o eletroímã você consegue ligar e desligar. Como? Se eu corto a tensão da bobina, ela para de produzir o campo magnético, ó, e somem as linhas de campo. Posso inverter o sentido da corrente, aí muda o sentido das linhas de campo. E como é um ímã temporário, ele vai ter os mesmos efeitos do ímã permanente. Então, ele vai mudar a posição da agulha da minha bússola. Fica aí essa possibilidade. Também temos aqui a possibilidade de mudar a fonte, de vez de ser uma corrente contínua DC, pode ser uma corrente alternada AC. Aqui a gente pode mudar a amplitude dessa tensão e a frequência. Então, quem participou da aula prática de medição de tensão, a gente viu o osciloscópio pela primeira vez, mas lá, na oportunidade, a gente mediu a frequência de 60 Hz e o período. Então, a frequência diz respeito quantas vezes a senoide se repete em um segundo. Então, uma frequência maior, tá? Aqui eu tenho várias senoides, uma junto da outra. E a amplitude diz respeito à tensão fornecida à carga. Então, uma amplitude maior, mais energia, mais tensão. E o mesmo efeito de poder movimentar a bobina, o indutor, e alterar a posição da linha de campo. Então, mais uma vez, vocês explorem aí e qualquer dúvida podem me perguntar. Na sequência, transformador. Não é o transformador que a gente viu em sala, que tem aquele núcleo de ferro conduzindo o campo magnético, mas aqui a gente tem uma ideia aqui, mais uma vez, de indução. Então, de um lado você tem a energia, o primário, e do outro lado o secundário ou a carga. Então, mais uma vez, a gente depende do movimento. Então, algo que foi comentado lá atrás no assunto é que para existir indução, tensão induzida, é necessário o movimento ou da bobina principal aqui, no caso do eletroímã, ou deixa eu ver aqui se eu consigo, pronto, ou o movimento aqui da segunda bobina. Então, tem que ter uma taxa de variação, tem que existir esse movimento do ímã ou do eletroímã próximo à bobina que será induzida a tensão. Campos parados, ó, não modificam a indução, não ocorre indução. Vamos ver aqui, se a gente trocando aqui para a corrente alternada. Então, no caso da corrente alternada,
o próprio movimento da tensão, por ser uma senoide, já vai produzir esse movimento. Então, não necessita de movimento externo, só a corrente sendo alternada já vai produzir a mudança de taxa de fluxo e com isso vai induzir tensão no secundário. O que é que a gente pode ver aqui a mais? Se a gente conseguisse obter uma frequência acima de 15 Hz, a gente veria esse brilho da lâmpada estático, parado. É o que a gente tem na nossa realidade da iluminação. Se a gente olha para a lâmpada por ser alimentada em 60 Hz, a gente pensa que a luz está parada, mas não, ela está variando 60 vezes por segundo. Então aqui não dá para a gente visualizar porque a simulação não aumenta mais do que isso aqui, a frequência. Mas se passasse de 15, volta de 20 Hz, essa lâmpada aqui teria seu brilho estático. Ela não ficaria nesse vai e vem aqui dos raiozinhos. E para fechar aqui, para concluir, o gerador, para não ficar muito longo, já está com mais de 10 minutos, o gerador aqui, ó, mais uma vez, o movimento. Então, eu preciso do movimento externo. Então, aqui imaginem a turbina lá da usina hidrelétrica ou o vento batendo na pá lá da torre eólica para a produção da energia elétrica. A produção aqui de tensão, de modo a induzir uma energia que vai fornecer o brilho aqui da lâmpada, vai fazer a lâmpada brilhar. Podemos trocar pelo voltímetro e podemos aqui ficar mexendo com tamanho de bobina. Aí vocês vão praticando aí, conhecendo melhor o simulador. Beleza? Então, vou fechar aqui e me despedir. Voltei aqui para o começo. Espero que tenham gostado. Fico no aguardo das dúvidas. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.